pelo Senhor, né? Como tem sido agraciada pelo Senhor. E que Deus continue abençoando grandemente essa igreja. Trago aqui um abraço, então, da Igreja Presbiteriana Betel de Arapongas, do conselho da igreja ali, a todos os irmãos. Trago aqui as felicitações. E quero agradecer aqui, né, ao pastor Alessandro, pastor Márcio, ao conselho da igreja, pelo convite para estar comemorando com vocês, né, neste aniversário, se alegrando diante de Deus por mais um ano que o Senhor está concedendo a esta igreja, né? E então esta igreja tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, está cumprindo a sua missão, né? Está cumprindo a sua missão de levar o evangelho a todas as nações. E quando a Bíblia nos diz que nós devemos pregar, né, ser testemunho de Jesus, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, isso é o desenvolvimento da missão de uma forma simultânea, concomitante. Ou seja, nós não fazemos missão apenas no local onde nós estamos. E nós não vamos, o pensamento, vamos evangelizar Maringá primeiro. Se alguma hora eu falar Araponga, vocês me perdoem, tá? Nós vamos evangelizar Maringá primeiro, depois que Maringá estiver evangelizada, aí nós vamos para outro lugar. Não, a missão é concomitante. A igreja está plantada aqui em Maringá, ela é instrumento do Senhor para espalhar o evangelho nessa cidade, mas ao mesmo tempo, junto com esse trabalho, também a igreja precisa justamente fazer com que o evangelho chegue até os confins da terra. Isso nós fazemos através do envio, nós fazemos através do sustento daqueles que foram, através dos dízimos, ofertas e das orações. É assim que a igreja cumpre o papel dela em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, mas buscando justamente aqui uma grande fonte de motivação para que a igreja continue cumprindo com a sua missão. Reverendo Ronaldo Lidório já trouxe 3 motivações para nós aqui. A obediência, porque é uma ordem de Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordem que o Senhor dá para a sua igreja. Jesus comissionou a igreja para ir e pregar. A necessidade das pessoas realmente, porque a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E como crerão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então nós temos que obedecer, nós temos que pregar, porque é uma necessidade. As pessoas precisam ouvir para crer em Jesus e crendo serem salvas. E também a motivação principal, a glória de Deus. Deus é glorificado quando a igreja cumpre com a sua missão. Mas hoje vamos ver mais algumas coisas aqui também sobre uma fonte de grande motivação para a Igreja Presbiteriana Jardim Alvorada. Nós vivemos sim, falamos um pouco hoje pela manhã dos desafios do tempo presente, eles são grandes. Amados, nós acabamos de vivenciar uma pandemia. Nós estamos vivendo no presente momento uma guerra que é lá na Rússia e na Ucrânia, mas que está trazendo efeitos para o mundo todo. Então veja qual geração vivenciou isso que nós estamos vivenciando. Eu sei que já houveram outras grandes epidemias, mas até com mais mortes, mas nunca a nível mundial. Agora esta guerra, nós vivemos um tempo difícil no nosso país, em questões políticas e econômicas. E o meio evangélico brasileiro, hein? Né? Não quero generalizar, mas uma grande parte é lastimável. Eu falei hoje pela manhã, nós estamos vivendo um período de pós-cristianismo em muitas partes do mundo. Estamos vivendo um período de apostasia. Muitos não querem saber mais de Deus. Não é? Você sabe disso do que eu estou falando. Então, em meio a tudo isso, a igreja que está vivendo nesse mundo, não é desse mundo, mas está vivendo aqui, em meio a tudo isso, a igreja é desafiada a continuar pregando o evangelho. Então eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo, ou acompanhar aqui no Data Show, a leitura no livro do profeta Ageu,
no capítulo 2. Pastor, onde que fica Ageu? Está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. Antigo Testamento. Mas você vai colocar aqui, Patrícia? Vai? Ageu, capítulo 2, nós vamos ler dos versos de 1 a 9. Vamos fazer uma oração antes da leitura? A própria palavra nos diz que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela só pode ser discernida não pela nossa carne, mas justamente pela iluminação do Espírito sobre nossa vida. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos ilumine. Senhor, vamos ler agora a Tua palavra e vamos meditar nesta palavra que o Senhor nos deixou escrita. E nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra, para que essa palavra alcance o nosso coração e possa produzir a 100, a 60, a 30 por 1, ó Pai. Que ela possa encontrar guarida em nosso coração. Esclarece a nossa mente e nos ajuda nesta noite, Senhor. Nós oramos a Ti, ó Santo Espírito, em nome de Cristo. Amém. Ageu capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Verso 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Meus queridos irmãos, uma importante chave para a gente interpretar a Bíblia e até mesmo o nosso tempo presente é olhar os textos da palavra de Deus pela perspectiva da história da redenção. A Bíblia, ela conta uma grande história. Essa é a verdade. A Bíblia está contando uma história para nós. É uma história que começa com a criação, é uma história que fala a respeito da queda, é uma história que fala a respeito da redenção, e é uma história que fala a respeito da consumação. Então a Bíblia conta essa história. Toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Tá? Então, hoje eu vou pregar uma vez aqui na igreja, mas vou pregar de Gênesis a Apocalipse. Olha só, hein? Gênesis a Apocalipse. Essa é a grande história. E aí, então, quando você for ler um texto da palavra de Deus, procura tentar situar esse texto, né? Qual o momento da história da redenção esse texto foi escrito, por que ele foi escrito. Isso nós vamos fazer aqui, olhando para Ageu, né? Pensando dessa forma. Então, pensando assim, a pergunta aqui para a gente já, então, nos colocarmos dentro do texto, é o que precedeu a profecia de Ageu na história da redenção. Bem, antes de prosseguir, eu quero dizer para os irmãos, assim, eu não conheço muito a igreja também não me conhece. Então, cada um tem uma forma de pregar, né? E eu
da forma que eu vou pregar hoje, vai ser de uma forma discursiva, vamos dizer assim. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio, para lá no final nós vamos fechar tudo, tá bom? Então eu vou discorrendo, lá no final a gente tira as nossas aplicações e faz o fechamento, tá? Então vamos lá. O que precedeu a esta profecia de Ageu, capítulo 2, que nós lemos aqui? Vamos lembrar um pouquinho lá de Abraão. Vamos começar em Gênesis então, não. Vamos para Abraão, está em Gênesis, né? Capítulo 12. Você vai ver Deus chamando Abraão. De Abraão, Deus está formando uma nação. Deus chama Abraão para isso. Abraão tem Isaac, Jacó tem os seus 12 filhos, José vai para o Egito, depois a família toda vai para o Egito, no período de grande fome, 70 pessoas descem para o Egito. Ali no Egito, a nação de Israel toma forma. É lá no Egito que a nação de Israel tomou forma. 70 pessoas que desceram, subiram 600. Então ali 400 anos de escravidão no Egito, a nação ela se forma. Pessoas vão nascendo e essa nação vai se formando. Quando o povo de Israel então sai do Egito, o êxodo, que é um sinônimo, né, um símbolo aí, tipifica a nossa redenção, nossa salvação, nossa libertação da escravidão do pecado. Esse povo sai do Egito, vai para Canaã, que Deus tinha prometido. Lá eles se estabelecem, começam a ser governados por juízes. Depois dos juízes eles pedem um rei, então eles começam a ser governados por reis. Tem 2 reis que são muito considerados aí, relevantes na história, que é Davi e Salomão. Depois de Salomão, entra o seu filho Roboão e Jeroboão. E ali há uma divisão no reino de 12 tribos. 10 tribos ficam no reino do norte, com a capital Samaria. 2 tribos ficam no reino do sul, com a capital em Jerusalém. No reino do norte, todos os reis que governaram o reino do norte fizeram o que era mal perante o Senhor. Todos eles. No reino do sul, ora reis bons governavam, ora reis ruins governavam. Mas o reino do norte, então, ele teve a sua queda em 722 a.C. Depois o reino do sul aguentou um pouquinho mais, mas nós falamos sobre isso hoje pela manhã, falando sobre o texto de Daniel. E 587 a.C. também o reino do sul vem a ser destruído. O povo do reino do sul, então, ali de Jerusalém, muitos são levados para a Babilônia. E o povo passa 70 anos na Babilônia. E aí, quando então o imperador Ciro, ele vence os exércitos da Babilônia, Deus levanta esse imperador para que ele pudesse libertar ou liberar os judeus para voltarem para Jerusalém. Quando os judeus voltam para Jerusalém, aí você pode ver a história ali em Esdras e Neemias, eles começam a reconstruir o templo, eles começam a reconstruir as muralhas. Então, Ageu, ele é contemporâneo de Esdras e Neemias, embora na Bíblia, Esdras e Neemias estejam lá atrás, e depois você vai ter aqui Ageu nos profetas menores. Bom, aí nesse ponto nós chegamos no ano 520 a.C., que é quando eles voltaram da Babilônia e estão reconstruindo o templo. No capítulo 1, nós vemos Ageu exortando o povo. Por quê? Porque quando eles chegaram da Babilônia, eles começaram a reconstruir o templo. E aí eles estavam animados e tal, com a reconstrução. Se você for para Esdras, você vai ver que os jovens estavam animados, né? Eles não conheceram o templo de Salomão. Então eles estavam animados. Mas aqueles que conheciam o templo de Salomão ficaram bem chateados, né? Porque o novo templo, ele não era menor em extensão, mas ele era muito menor em glória. E aí então houveram algumas oposições, alguns problemas, e aquela empolgação inicial morreu. Eles passaram 17 anos com a construção parada.
E aí eles começaram a cada um cuidar dos seus afazeres, cada um, no capítulo 1 de Ageu, você vai ver a expressão, né? Olha, vocês estão vivendo em casas apaneiladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. Ou seja, vocês estão procurando, estão cuidando apenas dos seus afazeres, interesses pessoais e estão apáticos com relação à obra do Senhor. E aí então, no Ageu, capítulo 1, há essa exortação para que eles retomassem a construção. Eles retomam a construção do templo e mais ou menos um mês e meio, ou 42 dias depois dessa exortação do capítulo 1, versos 1 a 11, ocorre a segunda profecia que nós lemos aqui em Ageu, capítulo 2. Então, veja que nós já saímos lá de Abraão e viemos até aqui em 520, quando eles estão reconstruindo o templo e quando a construção do templo tinha ficado parada. Bom, o que é que Deus está comunicando ao seu povo nesse ponto particular da história da redenção? Então você já deve ter percebido, obviamente, que é a respeito do templo. Tem a ver com o templo. O templo aqui é o centro do texto. Porque o templo representava a presença de Deus ali no meio do povo. Né? O templo era a presença de Deus. Deus se manifestava no templo. O templo trazia unificação religiosa para o povo judeu. O templo unificava o povo. Então tem a ver com o templo. Mas fica evidente aqui que tem um problema. E o problema é esse. O problema é que o novo templo não tinha o esplendor do primeiro templo. E aí Deus dá voz ao pensamento daquelas pessoas. Né? Aqui nós temos no capítulo 3, no verso 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Então aquelas pessoas que tinham ido para o cativeiro e conheciam o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, eles estavam olhando para aquela obra e estavam muito desanimados. O livro de Esdras fala que os anciãos choravam. Os jovens jubilavam e os anciãos choravam, mas choravam de tristeza. Olha o esplendor que nós tínhamos e olha hoje o que está acontecendo. E aí Deus então fala, não é ela como nada aos vossos olhos? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então, amados, nós vemos aqui que eles estavam bastante desmotivados para continuar naquela missão. Parecia um fardo continuar naquela missão. E Deus então vai agir com relação a essa situação, porque a construção do templo era muito importante. Eu vou frisar isso aqui porque logo vocês vão entender. A construção do templo era muito importante. Então Deus vai motivar aquele povo falando algumas coisas. Então isso já pegue para você, particularmente, para a igreja Presbiteriana Jardim Alvorada, que são motivações para todos nós para continuarmos na obra do Senhor. Então Deus, ele vai agir e ele usa então do profeta Ageu para falar algumas coisas para aquele povo. E Deus traz 6 motivações para eles. A primeira motivação está aqui no verso 4. Ele fala, 3 vezes ele usa a expressão ser forte. Então Deus dá uma ordem. Sejam fortes. Aquela mesma ordem que foi dada para Josué. Ser forte e corajoso. A mesma ordem que Davi dá para Salomão. Ser homem. Seja forte, seja corajoso. Vivemos aí no mundo mal, difícil, com tantas dificuldades, mas sejamos fortes e corajosos. Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Então sejam fortes, 3 vezes a expressão aqui no verso 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte. Ou seja, ele está falando para a liderança e está falando para o povo. Sejamos fortes, tenhamos coragem em seguir adiante com a nossa missão. A segunda motivação, Deus garante a sua presença. Verso
4 ainda, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está garantindo a sua presença. Continuem na obra, porque eu estou com vocês. Eu estou garantindo, a minha presença está com vocês. Eu gosto muito de uma palavra de Moisés, quando Deus fala para Moisés assim: Moisés, você sobe sozinho com esse povo, porque se eu for no meio desse povo, eu vou consumir a todos. Moisés fala para o Senhor: Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. A presença de Deus é fundamental. E Deus está garantindo aqui: a minha presença estará no meio de vós. Então continuem na obra. A terceira motivação, Deus relembra o pacto. O pacto é extremamente importante. A aliança que Deus faz com o seu povo. Aqui no verso 5, segundo a palavra da aliança que eu fiz com vocês. Eu vou estar com vocês, segundo a palavra da aliança. Eu fiz uma aliança com vocês, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. Então nós estamos em aliança, e eu sou o Deus de vocês. E eu não quebrei a minha aliança, porque ele não é homem para que quebre a aliança. Ele garante a própria aliança. Inclusive, quando ele faz aliança com Abraão, ele manda Abraão partir um animal ao meio, e Deus passa no meio dos animais. Quando ele faz este ato, ele está dizendo o seguinte: ele está empenhando, faça-se comigo, Deus, como se fizeram esses animais, se eu quebrar a minha aliança com vocês. Ou seja, Deus não quebra a aliança. Então Deus está garantindo: continuem na missão, continuem na obra que eu dei para vocês, porque eu tenho uma aliança com vocês, eu sou o Deus de vocês, eu estou com vocês. Por isso sejam fortes. A quarta motivação, Deus garante que não devem temer, porque habita com eles. O verso 5 diz isso. Verso 5 diz: o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Não temam, não tenham medo. Você pode não ver, você vê o Espírito Santo? Nós não vemos o Espírito Santo, mas ele está habitando conosco. E aqui Deus está falando: continuem na obra, porque o meu Espírito habita com vocês. A quinta motivação, Deus garante os recursos. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo? Não existe problema financeiro para realizar a obra do Senhor, porque Deus é que dá a provisão. Tá? Isso não quer dizer que Deus faça um depósito, um pix, lá na conta da igreja. Mas ele deixou justamente a própria igreja, os meios. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu dou a provisão para vocês. Então não precisam ter medo. Não precisem ficar acuados para fazer a missão, porque não vai faltar recurso para a missão. Tá? Irmãos, vocês podem comprar o terreno aqui do lado. Vocês, para continuar servindo aqui, para a igreja continuar crescendo, e mesmo assim continuar enviando dinheiro para a missão, para fora. Fazendo a missão de uma forma concomitante. Não vai faltar recurso. Então são essas 5 motivações. Eu falei que são 6. Essas 5 motivações eu falei mais rapidamente. Então Deus deu uma ordem, Deus garantiu a presença, Deus relembrou o pacto, Deus garante que não devem temer porque habita com eles, e Deus garante os recursos. 5. Então essas motivações tinham a finalidade de fazer com que o povo se animasse, que o povo ficasse firme na obra e pudesse prosseguir no trabalho duro da reedificação do templo, ainda que aquele templo parecesse nada como aos olhos deles. Então veja que Deus, aqui até nessas 5 motivações, Deus está falando o seguinte: olha, vocês vão reconstruir o templo. Embora a missão que vocês estejam fazendo hoje pareça pequena, mas vocês precisam continuar. Vocês precisam continuar. E aí, mas ainda não acabou. Eu falei que tem a 6ª, né? Ainda não acabou não. Aí Deus traz a última motivação e a mais importante do texto, e essa motivação é que a gente vai trabalhar um pouquinho mais até o final deste sermão, que mais umas 2 horas a gente acaba com ele, tá bom? Olha só, Deus fez uma promessa para eles. A glória, está vendo essa casinha que vocês estão vendo? A glória dessa última casa será maior do que a primeira, ou seja, maior do que a de Salomão. Então continuem trabalhando.
Você pode não estar entendendo agora. Lembra quando Pedro se nega, né, a deixar Jesus lavar os pés dele? Jesus fala para Pedro, não, o que eu faço agora, o que eu faço não compreendes agora, entenderás depois. Então tem coisas que você não vai entender na hora, mas se Deus está mandando, faça. Essa casa parece como nada aos seus olhos, mas a glória dessa casa será ainda maior, e nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Em algum momento, a glória futura daquele templo atual ofuscaria a glória de Salomão. Então, Ageu capítulo 2, verso 1 a 9, termina com a expectativa de que a glória daquele templo seria muito grande, seria maior que a glória de Salomão. E por isso eles deviam prosseguir na missão deles. A missão deles era reconstruir o templo. Prossigam na missão e Deus dá as motivações para isso. E as motivações surtiram efeito. A reconstrução seguiu a todo vapor, foi concluída em 516 a.C. e no dia 12 de março de 516 a.C., esse templo foi inaugurado. O templo foi inaugurado. Mas preste atenção. Não existe o registro de que uma nuvem de glória tenha envolvido o segundo templo, como aconteceu com o tabernáculo e nem com o primeiro templo. O que é que está acontecendo? Quando a glória vai ser maior? Quando essa glória maior vai ser cumprida? Lembra que no tabernáculo veio a nuvem de glória sobre o tabernáculo? Lembra que no templo veio a nuvem de glória no templo? E aqui não. Mas Deus está falando, a glória vai ser maior, mas o que está acontecendo? Então, para falar sobre isso, a gente precisa se aproximar agora do Novo Testamento, para a gente pensar um pouco sobre templo, Jesus e a igreja. Que surpresa para nós descobrirmos que a glória futura veio no menor dos pacotes. Um bebê nascido em uma manjedoura, não foi um grande começo, né? Um bebezinho, não tinha lugar para nascer, foi nascer numa estrebaria, num local onde eram guardados animais e colocado num coxo de ração. Não era um grande começo, né? Não foi diferente da construção do templo, olha, não é ela como nada aos vossos olhos. Mas, meus queridos, esse bebê na manjedoura cresceu. Era o Deus vivo encarnado. Então, a maior glória foi quando Jesus se fez carne e entrou no templo. Herbert Wolff disse que quando Jesus entrou no templo, no século I da nossa era, a casa do Senhor encheu-se de glória como nunca antes. João registra, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus entrou no tabernáculo, Deus entrou no templo por uma nuvem. Neste segundo templo, Deus entrou andando. Deus entrou andando. Jesus encarnado, ele entra no templo e enche o templo da glória de Deus. Dionísio Pape disse que a glória da última casa foi a presença de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas a glória maior não seria apenas Jesus entrando no templo. Seria Jesus sendo o templo. Porque o templo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo é o cumprimento do templo. A maior glória não é Jesus entrando no templo, mas a maior glória é Jesus sendo o próprio templo. Pastor, mas a Bíblia diz isso? Diz. João entendeu isso em seu evangelho, ele vê Jesus como novo templo. Ele escreve, e o verbo se fez carne e habitou, ele tabernaculou, é a linguagem do templo. Ele se fez tabernáculo, ele se fez templo entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. No capítulo seguinte do Evangelho de João, no capítulo 2, João, ele escreve o seguinte: destruí este santuário e o reconstruirei em 3 dias. Jesus estava se referindo ao templo
O templo de Herodes era o templo lá de Ageu ampliado, mas era o mesmo templo. Então Jesus está dizendo, eu vou destruir o templo de Herodes, o templo reedificado em Ageu. Não, ele está falando a respeito do corpo dele. Eu sou o templo. E esse templo eu vou para a sepultura. E em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo. Reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu, o próprio Senhor da Glória entraria nessa casa e daria a ela um novo significado. Seu corpo oferecido na cruz seria o santuário, que seria destruído e reconstruído pelo poder da ressurreição. Vamos comemorar isso domingo que vem. Então domingo que vem, quando estiver celebrando a Páscoa, você vai se lembrar disso. Jesus é o templo de Deus na terra. Jesus é a conexão entre Deus e o homem. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus. Jesus. Você entende agora porque aqui na profecia de Ageu está escrito, neste lugar eu vos darei a paz? Não uma paz de ausência de guerra. Não é uma paz de ausência de guerra. É uma pacificação entre o homem e Deus. Neste lugar, eu vou conceder a paz. Em Jesus Cristo, eu vou conceder a paz. Você vai estar em paz com Deus, você vai ter a paz de Deus em Jesus. Por isso que Ageu está registrando isso. Neste lugar, eu vos darei a paz. É Jesus. O templo lá estava tipificando a Cristo, apontando para Jesus. Por isso Deus motiva a eles para reconstruir o templo. Mas você tá acompanhando aqui meu raciocínio, né? Nós saímos lá do Antigo Testamento, nós saímos do templo, vimos aqui para Jesus, só que a história não termina aqui ainda, a história da redenção não terminou. Algo muito interessante vai acontecer. E Jesus, ele é o templo, sem dúvida. E ele é a maior glória, sem dúvida. Mas algo que nos espanta, nos causa espanto, é que quando Jesus ele é assunto aos céus, então esse templo que estava na terra agora está assunto ao céu, Jesus. E aí, como é que fica? A igreja. Veja só que interessante, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16, está escrito que não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E nesse texto de Coríntios, no capítulo 3, está falando da igreja, a comunidade dos santos. Tá? O Espírito Santo habita na comunidade dos santos. Então veja que não existe mais o templo lá de Ageu, lá em Israel. Hoje a igreja é o templo do Espírito Santo. Mas ainda tem mais. Olha que história de revelação maravilhosa para nós. Em 1 Coríntios, agora no capítulo 6, o verso 19 e 20, diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Agora ele está dizendo o seguinte, ele não está falando mais da comunidade, ele está falando de cada um de nós individualmente. Agora o Espírito Santo habita em nós como comunidade, mas habita em mim particularmente, em você particularmente. Cada um de nós agora se torna o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Então veja que quando lá em Ageu, Deus fala, a glória dessa última casa será maior que a primeira, tudo acontecia num templo físico. Aí agora o templo é cumprido em Jesus Cristo, e mesmo Jesus indo ao céu, assunto ao céu, ele faz de nós, como igreja agora, o templo de Deus na terra. Onde tudo isso termina, pastor? Porque não terminou ainda não. Ainda tem coisa pela frente. Nós estamos na história da redenção aqui. O Espírito Santo habitando em nós, como igreja, em nós individualmente. Nós somos os representantes de Deus na terra, né? Nós somos os portadores do Evangelho, nós temos o Espírito Santo habitando em nós,
Nós podemos e devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, aonde nós estivermos, porque não existe mais barreira, não existe mais separação, o véu do santuário se rasgou, nós podemos ter livre acesso ao Pai, então nós estamos nesse tempo da história da redenção, mas ainda falta a consumação. E o que vai acontecer na consumação? Há uma glória ainda na consumação. A consumação quando Cristo voltar. E a visão de Apocalipse, capítulo 21 e 22... Gaste um tempo meditando na sua casa. Observe como o capítulo 21 e 22 de Apocalipse se conecta a Ageu. Você vai perceber a glória ali. Eu vou ler um trechinho aqui para os irmãos. Se encontra aqui em Apocalipse 21, versos 22 a 26. João tem uma visão da Nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada, como noiva, para vir ser estabelecida. Então João tem essa visão da Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. E ele diz assim: nela não vi santuário. Não tem templo. Não tem templo no céu. Nela não vi santuário. Por quê? Porque o santuário é o Senhor. Você percebe? Não vai ter templo no céu. Porque o santuário é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Olha como é a linguagem de Ageu. As nações trarão riquezas e glória para este lugar. E aqui Apocalipse está dizendo: olha as nações vindo. Olha as nações vindo. Se apresentando na presença do Senhor. Essa é a história, amados, da revelação, a história da redenção. De uma forma progressiva. A Bíblia conta essa história de uma forma progressiva. Criação, queda, redenção e consumação. Templo, Jesus, a igreja, novos céus e nova terra. As motivações para continuarmos na missão. Igreja Presbiteriana Jardim Alvorada. Nós, vou colocar nós porque eu sou igreja. Nós temos uma missão. Deus deu uma missão para nós. Assim como deu a missão para eles reconstruir o templo, deu a missão para nós. Vamos pregar o evangelho a toda a criatura. Quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, será estabelecido novos céus e nova terra. Então nós temos uma missão para cumprir. Então todas as motivações são para nós. Então, igreja, sejamos fortes e corajosos nesta obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58, um versículo que eu tenho, decora muitos e muitos anos, desde lá de Faxinal, Alessandro. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então o mundo está difícil aí fora, as coisas estão complicadas, mas no Senhor o trabalho que vocês estão realizando não é vão. Deus vai alcançar pessoas que Ele tem para alcançar. Então sejamos fortes e corajosos em meio a esse mundo doido que estamos vivendo. Lembre sempre da presença de Jesus. A promessa de Jesus para nós é o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não está vendo Jesus, mas Ele está. Então lembre da presença de Jesus na igreja. Ele está presente na igreja pelo seu Espírito. Lembre sempre-se do pacto. Nós temos uma nova aliança. Vocês participaram da Santa Ceia, foi domingo passado, não foi? Vai ter domingo que vem, não foi? Estou informado, hein? Andei pesquisando aí. Isso aí é até o tema da pregação da semana passada, foi sobre oração. Estou por dentro também, Facebook, o YouTube, uma bênção. Então veja bem, quando vocês estiverem na mesa do Senhor, nós temos uma aliança. Ele é o nosso Deus, nós somos dele. Então vamos seguir na missão. Vamos seguir na missão. Vamos lembrar da presença consoladora, confortadora, capacitadora do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.
Capítulo 2 de Atos, verso 1. O Espírito Santo desce sobre a igreja. E a igreja, então, é revestida de poder para cumprir a sua missão. Nós cumprimos a missão não na força da carne, mas no poder do Espírito. E somos, então, capacitados pelo Espírito. Deus nos garante a provisão. Eu vou dar a provisão para que vocês continuem a missão. Mas eu quero que vocês olhem justamente para essa última motivação. Olha para aquilo que está vindo pela frente, irmãos. Olha para a consumação. Olha para esse momento. Não vi o santuário, porque o santuário é o Senhor. Está chegando. Continuem fazendo a missão de vocês, porque está chegando. Está chegando o dia que Jesus vai voltar. Está chegando o dia de vermos o rosto do nosso amado Jesus. Está chegando o dia de estarmos em plena e perfeita comunhão com o Senhor por toda a eternidade. Está chegando esse dia. Então, quando você estiver desanimado, olhe para isso. Foi o que Deus falou lá para eles. A glória da segunda casa será maior. A glória do porvir será grandiosa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Então nós caminhamos a nossa missão olhando para o alto. Nós caminhamos em nossa missão com uma grande fonte de motivação, de consolação para nós, é justamente olhar para a consumação final, para a volta do nosso amado Jesus. Aí nós vemos a obediência, aí nós vemos a necessidade das pessoas, porque o tempo do fim está próximo, e nós vemos como Deus é glorificado nisso tudo. Então, igreja presbiteriana, Jardim Alvorada, os pastores, o conselho, toda a junta diaconal, todas as sociedades internas, ministérios, todo crente individual, o irmão disse aqui, né, nós temos que ter essa consciência que a missão é para cada um de nós. Nós temos que ter muito nítido para nós isso, que a glória futura é grandiosa. A glória futura é grandiosa. Isso deve motivar essa igreja a continuar pregando o Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, como é maravilhoso olhar para a Tua palavra e perceber, reconhecer esta maravilhosa história que o Senhor escreveu. E ver, ó Pai, que nós fazemos parte dessa história, estamos vivendo os últimos dias e, como igreja, nós enfrentamos muitas dificuldades que vêm de dentro de nós mesmos, dificuldades que vêm do mundo, dificuldades que Satanás levanta em oposição contra a igreja. Mas, Senhor, nós somos exortados a continuar. O Senhor nos deu uma missão para levar o Evangelho, para falar de Jesus, para falar que nele há salvação, que nele há perdão de pecados, nele há vida eterna, nele há uma nova vida, nele há paz. E nós temos essa missão, Senhor. Então, Pai, que essas motivações que a Tua palavra nos traz possam causar um impacto, ó Deus, muito grande em nossas vidas particulares e em nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Essa igreja é operosa na fé, tem servido, tem procurado realmente fazer o Evangelho conhecido, o nome de Cristo conhecido. Então, Pai, que continue ainda mais sendo instrumento nas mãos do Senhor. Assim como já centenas, milhares de vidas já passaram por essa igreja, já foram alcançadas e serviram a Ti aqui, ó Pai, que muitas outras ainda os sejam. Senhor, abençoa o pastor Alessandro, abençoa o pastor Márcio, abençoa o conselho dessa igreja, os presbíteros, abençoa, Senhor, toda a liderança desta igreja. Continua fortalecendo, dando paz, alegria, ó Deus, no Espírito Santo, para que os de fora vejam e queiram participar também. Senhor, nós pedimos a Ti, ó Pai, esta graça, e ajuda-nos, ó Pai, a fixar os nossos olhares para a glória ainda por vir.
nós possamos fixar os nossos olhares para a consumação. Ó Deus, mesmo que pareça demorado, mas tem um dia determinado que o Senhor Jesus voltará em grande glória para buscar a sua igreja. Nós possamos estar preparados para isso, por meio de Cristo mesmo. Senhor, dá-nos a tua paz e a tua bênção, Senhor. Usa-nos com graça e poder para a glória do teu nome. Em Cristo nós oramos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Pastor Alessandro.